noite, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Mais uma vez, é muito bom estar em sua casa para termos esse momento de oração, um momento onde podemos ouvir a palavra de Deus e orarmos, mesmo em casa, juntarmos quem está em casa. Se você está sozinho, você ora e nós estaremos juntos, simultaneamente orando ao Senhor, pedindo a Deus pelas bênçãos, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, não é? Pedindo a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. É muito bom estar com vocês mais uma vez e mais uma noite dessa quarta-feira, dia 6 de maio. Queridos, vamos orar, vamos fazer uma oração inicial para podermos então começar. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos ao Pai por mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá, mais uma quarta-feira que o Senhor dá esse fôlego de vida para nós e podemos aqui engrandecer o Teu nome, podemos nesse momento, ó Pai, render graças ao Senhor, em oração agradecer e pedir, Senhor, algumas coisas, ó Pai. A quem podemos recorrer a não ser ao Senhor? Portanto, ó Pai, recebe nossa adoração, nosso louvor, recebe nossas orações, é o que pedimos e já te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmão? Então, queridos, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, né? A série Fé é Mais Que Acreditar. E hoje nós estaremos falando um pouco mais de um herói da fé e desta vez nosso título da palavra será A Fé que Anda. Vamos entender bem isso. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículos 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6. A palavra de Deus diz o seguinte: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos falar hoje de Enoque, meus irmãos. Enoque é um homem que nós não temos tanto a falar da história dele. O que nós entendemos, o que nós vemos na Bíblia sobre Enoque é justamente a respeito de um relato em Gênesis 5:24. Fala o seguinte, Gênesis 5:24, que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. É uma frase interessante. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Enoque foi arrebatado, meus irmãos. Enoque foi levado por Deus e não conheceu a morte. Outro personagem da Bíblia que nós sabemos que foi arrebatado é o profeta Elias. O profeta Elias também foi arrebatado, numa carruagem de fogo e foi levado aos céus, e Eliseu observou esse momento quando ele foi transladado, arrebatado para o céu. Mas Elias, nós temos muitas coisas a respeito do profeta Elias, Temos várias coisas que se fala do profeta Elias. Enoque, temos Gênesis, do qual acabei de citar para os irmãos, e nós temos também sobre Enoque lá em Judas, Ali na carta, no Novo Testamento, a carta de Judas fala sobre Enoque também. Vamos daqui a pouco falar um pouco sobre esse momento que Judas fala sobre Enoque. Mas o que temos de Enoque? É isso, que Enoque andava com Deus e ele foi arrebatado. Existem especulações a respeito da vida de Enoque e também até a vida de Elias. Por que esses homens foram arrebatados? Por que Enoque foi arrebatado? Andando com Deus já não existia mais, já foi levado, E muitos vão falar que esse homem, com certeza, Enoque, ele vivia uma santidade muito grande, Era muito santo, então Deus não queria que ele passasse pela morte, então o levou. Vamos dizer também isso de Elias, mas olha só, pegando o exemplo de Elias, nós vamos perceber que Elias era um homem comum. Elias era um homem falho, Elias teve falhas, E como estamos falando de Enoque, nós não temos esse detalhe, mas sabemos que Enoque foi um homem comum, como cada um de nós. Enoque era um pecador, assim como Elias também pecador. E no caso de Elias foi um homem que entrou em depressão, foi um homem que fugiu com medo de Jezabel, era um homem normal. Assim também a Bíblia, ela não dá relatos de forma alguma de um homem em especial, santo a ponto de não poder ver a morte. Pelo contrário,
Enoque viveu na terra, Enoque teve filhos. Nós sabemos que Enoque viveu 365 anos, não é? 365 anos Enoque viveu, e eu não posso dizer que ele morreu, porque aos 365 anos Enoque então é levado por Deus, não é? É arrebatado por Deus. Mas nesse ponto Enoque não recebeu nenhum prêmio especial, não houve um prêmio especial. Ele não foi arrebatado porque ele era muito bom e muito puro e santo, então foi levado. Pelo contrário, provavelmente o que nós podemos dizer da vida de Enoque, no sentido de por que ele foi arrebatado, era justamente pelo fato de que Deus encontrou nele uma verdadeira fé, encontrou nele, quando fala que andava com Deus, era provavelmente algo em especial, no sentido dele ter essa fé que nós vamos falar, essa fé que anda com Deus, é ter esse relacionamento com Deus. Então é bem provável isso, não foi pelo mérito de Enoque, mas é simples pela graça de Deus. Enoque então foi arrebatado. Vamos tentar aqui falar sobre isso, essa fé que andou com Deus, e vamos perceber aqui outro detalhe. Nós sabemos também que Enoque ele era bisavô de Noé. Deus tem toda a história, não é, construída em suas mãos. Enoque era bisavô de Noé. Enoque era o sétimo da linhagem de Adão. E Enoque também, ele deixa alguns detalhes na vida dele em relação até ao próprio dilúvio. Então vamos ver sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero apontar, falar com os irmãos no versículo 5, agora em Hebreus, mais uma vez, Hebreus 5, só que na segunda parte do versículo, nós vamos ver que lá na última parte do versículo, na parte B, vemos: pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Portanto, uma das coisas que nós sabemos da história dele é que ele deu testemunho, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Esse homem deu um testemunho, e aí é quando nós vamos agora em Judas. Judas, no versículo 14 e 15, vai nos falar em relação a isso e vai nos dizer algo interessante. Então, se você pudesse abrir sua Bíblia em Judas, não é? Bem perto do final ali do Novo Testamento, não é? Nós vamos ver então em Judas, versículos 14 e 15, vai dizer o seguinte: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. O próprio Judas, não é, o meio-irmão de Jesus, Judas escreve aqui e fala de Enoque dessa forma. Ele vai dizer sobre Enoque estar falando a respeito dos homens na época de Noé, não é? No capítulo 5 de Gênesis, quando vai falar que o pecado veio sobremaneira na humanidade, que Deus vai dar um dilúvio, Judas relata aqui que Enoque então dá esse testemunho, fala a respeito, prega para esses pecadores, prega contra o pecado dessas pessoas. Então ele recebe esse testemunho, ele dá o testemunho e sabe que os outros estão testemunhando isso, e a Bíblia testemunha também disso. Enoque, apesar de não vivenciar o dilúvio, Enoque crê na promessa de Deus a ponto de colocar o nome do filho dele de Matusalém. Vamos aqui explicar isso. Quando Enoque tem o primeiro filho, o primogênito, que é Matusalém, e você vai ver lá nas descendências, né, no capítulo 5, você vai perceber que Enoque tem Matusalém. Matusalém significa quando este morrer, virá. Esse significado do nome de Matusalém. E por que significado? Porque Enoque, íntimo de Deus, se relacionando com Deus com a sua fé, essa fé de Enoque faz com que nessa relação íntima, Deus provavelmente já tinha comunicado a Enoque que
o pecado estava surgindo muito forte, o pecado estava inundando tudo. Enoque crê, Enoque prega contra esses pecadores. Nós pensamos que só Noé, na época de Noé, é que Noé vai pregar. Pelo contrário, o bisavô de Noé, que é Enoque, ele já prega contra o pecado, contra a injustiça, tendo essa fé, crendo em Deus. E aí ele coloca o nome de Matusalém, que significa isso, né? Quando este morrer, isto virá. Justamente então Matusalém morre com 969 anos. E quando Matusalém morre, está aquele ano depois de Adão, está em 1656 depois de Adão. O que isso quer dizer? Bom, quando Matusalém morre em 1656 anos, Noé está com 600 anos. Ou seja, Matusalém é o avô de Noé, não é? O pai de Noé é Lameque. Então, Matusalém, sendo avô de Noé, morre então em 1656 depois de Adão, e Noé está com 600 anos. Noé nasce em 1056 depois de Adão. E agora em 1656 Noé está com 600 anos e acontece o dilúvio, é quando a arca está pronta e vem então o dilúvio. Portanto, Enoque coloca o nome de Matusalém, crendo nas promessas do dilúvio, crendo que Deus iria fazer esse juízo. Essa fé de Enoque é uma fé realmente de alguém que anda com Deus, de alguém que crê em Deus. Não foi uma fé que apertou o botão e disse: olha, tenha fé agora. Pelo contrário, é uma fé que já vem, e vem com a pessoa que crê em Jesus Cristo, vem com a pessoa que acredita no sentido de confiança, né? Confia no Senhor Jesus Cristo. Era um homem convertido a Deus. Então acontece tudo isso na morte de Matusalém, que era o próprio significado dele. Vem o dilúvio quando Noé está ali com 600 anos. Perceba que esse testemunho de Enoque é um testemunho que provém dessa fé dele. A fé de Enoque é uma fé salvífica, não é uma fé, queridos, do qual nós podemos aumentar e diminuir. Pelo contrário, logo perto lá, quando vamos terminar essa palavra, eu vou falar sobre isso, essa questão de aumentar e diminuir fé. Pelo contrário, esta fé já existia nele, e o próprio Deus é que se encarrega de ajudá-lo na comunhão com Deus, se encarrega que essa fé venha a surtir esses testemunhos. No segundo ponto, eu quero também falar com você a respeito de que no versículo 6, olha só, o versículo 6 vai dizer o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando a Bíblia fala sobre isso, está ligado ao versículo 5. Isso é a continuidade do que está falando de Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé, que fé? Esta fé que Enoque testemunha, esta fé que anda, que tem relacionamento com Deus, é esta fé que é impossível agradar a Deus sem esta fé. Porque se não tiver essa fé, meus irmãos, de andar com Deus, não vai com certeza agradar a Deus. Andou com Deus porque primeiro creu pela fé salvífica que Deus é um ser pessoal. O texto está dizendo bem claro: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Muitos vão entender isso muito diferente, mas perceba que você, acompanhando o que nós estamos lendo, percebe que tem a ver com Enoque. E quando fala que aquele que se aproxima de Deus tem que ter essa fé de Enoque, essa fé salvífica, que não é só de Enoque, mas é também uma fé que Abraão teve, é a fé que Abel teve, né? Apenas um personagem aqui está sendo falado, mas essa fé salvífica faz com que eu creia que Deus é um Deus pessoal. A fé de Enoque era de um Deus pessoal, do qual nos aproximamos e nos relacionamos e somos recompensados nesse relacionamento. Não é uma fé, meus irmãos, que nós vamos ter fé para receber alguma coisa dele. Pelo contrário, quando está falando que Deus recompensa, está dizendo que uma vida com Deus, uma vida diária, uma vida real, uma vida de crente. Um crente que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem uma vida real com Deus, ele tem um relacionamento com Deus. E aí, queridos, nós chegamos já então entrando na conclusão da nossa
palavra hoje é que esta fé que anda, esta fé que está baseada num bom testemunho da salvação, no bom testemunho do que Deus faz, não é? Que não comunga com pecado, que não comunga com coisas erradas, mas que vive apesar das dificuldades, apesar de não ser especial, porque nem Enoque era especial sem pecado, apesar de pecadores. Tentamos viver um testemunho diante do Senhor, e aí uma fé que anda com Deus, porque crê que Deus é um ser que se relaciona, é pessoal. Isso muda tudo, e nós percebemos que essa fé não é um botão de liga e desliga. Queridos, existe uma frase hoje que está sendo muito falada por aí, né? E a gente percebe. Ontem eu estava conversando com meu pai, e na conversa com meu pai, ele começou a falar sobre fé. Interessante isso, né? Antes mesmo de eu gravar aqui para você essa mensagem, e ele começou a conversar comigo sobre fé, e ele relatou sobre isso. Realmente, hoje nós estamos numa situação onde as pessoas dizem uma frase assim: tenha fé, ou agora é a hora de exercer sua fé. Gente, essa fé não é um botão de liga e desliga, meu irmão. Essa fé já está em nós. Quando Jesus vai dizer nos evangelhos que se você tiver uma fé num grão de mostarda, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que agora, por favor, Senhor, me dê essa fé, um grão de mostarda. Não, o crente que crê em Jesus Cristo já tem a sua fé, já crê em Jesus como Senhor e Salvador. A sua fé salvífica existe com você. Ela pode ser, irmão, desse tamanho de mostarda, porque as ações que vêm de decorrência dessa fé não é sua nem é minha, é do próprio Jesus Cristo, é de Deus. Portanto, pare de ficar falando para alguma pessoa: olha, veja bem, agora exerça a sua fé, ou então, olha, agora tenha essa fé. Essa questão de ter, agora faça, queridos, a fé vem de Deus, e vem através de quê? Através de quê? De crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez pessoas nessa pandemia irão crer no Evangelho, irão se arrepender, irão crer que Jesus Cristo pode salvá-las. Isso sim, irmãos, vai gerar essa fé. Deus vai salvá-las e vai entregar essa fé, uma fé salvífica, e ela vai realmente viver uma nova vida. Mas perceba, não é algum produto, não é algo por causa desse momento difícil da pandemia que vai ser dado porque aí eu preciso passar pela pandemia. Queridos, tem muita gente nesse momento que está trancada em casa, ou que está passando por dificuldades, que está dizendo assim: olha, eu quero voltar agora para a igreja, eu quero aceitar Jesus. Mas muitas vezes isso vem muito da situação sendo vivida, não é? Do medo, do aperreio, é gente morrendo em todo momento, em todo lado. Mas olha só, a nossa fé ela é firme na graça, firme em Jesus Cristo, firme naquilo que Jesus nos deu. Não diga às pessoas que têm a fé, mas diga a elas: creiam no Evangelho, aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, arrependam-se dos maus caminhos, ou arrependam-se dos pecados. Mas vamos pregar o Evangelho, vamos evangelizar. Irmãos, eu quero aqui, como eu disse, estava iniciando a conclusão, e eu quero aqui, irmãos, concluir dando um testemunho pessoal. Estou aqui gravando nessa quarta-feira para vocês. Agora estamos juntos, eu estou também assistindo agora nessa quarta noite, mas eu quero dar um testemunho a respeito do que aconteceu ontem, na terça-feira. Na terça-feira ontem, a minha irmã, ela pela manhã teve alguma coisa que é necessário de reintubação, não é? Eu não vou dizer que piorou, porque não é isso que nós temos, nós não temos isso vindo dos médicos, mas ela precisou de fazer mais uma vez o procedimento de colocar mais uma vez o tubo de respiração, e recebemos essa notícia. Então, logo mais liguei para o meu pai, e conversando, como eu disse, nas conversas ele começou a falar sobre fé, e com a experiência pastoral que ele tem de muitos anos, ele começou a falar sobre fé, e não deixou de ser um estudo bíblico para mim, né? Não deixou de ser um estudo. Ele começou a falar sobre fé, e muito parecido com aquilo que já está pronto isso aqui para falar para os irmãos. Ele começou a falar sobre fé, e aquilo adicionou muito em minha vida, e o testemunho. O meu pai, meus irmãos, pastor Laércio, ele está com 67 anos,
ele é pastor ali da Igreja Batista Betânia, em Gravatá. Ele é uma pessoa que é idoso. Minha mãe também está junto com ele na casa da minha irmã Tanice e do meu cunhado João. E quando a minha irmã internada, Tâmara, está ali na UTI com Covid, né? Eles também com certeza tiveram contato com esse vírus. E aí eu fico imaginando, ele já estava acometido de outra enfermidade que agora, graças a Deus, já está bem tranquilo, fazendo tratamento, e chegou essa pandemia. E o que eu percebo é que da forma tranquila, e que meu pai tem passado por isso, por ser idoso, né, fazer parte do grupo de risco, já estava acometido de uma enfermidade, aí sai, melhora de uma, já vai entrando em outra. Eles são suspeitos, com certeza, né, suspeitos de ter tido o Covid-19 também, estão ali, são idosos, está ali com a minha mãe e tal. E quando ele começa a falar a respeito de fé, eu percebo justamente isso que nós estamos falando aqui, essa fé que Enoque teve. E o meu pai, ele relatou isso e relatou e deixou bem claro de que as pessoas têm essa tendência de dizer para as outras assim: olha, aumente sua fé, olha, faça alguma coisa. E o meu pai falou ali para mim e disse: nós não podemos dizer para ninguém para aumentar nem diminuir fé, não podemos dizer assim: agora sua fé vai ser exercida. E ele falou claramente: nossa fé, ela já está sendo exercida há muito tempo, desde que nos convertemos. E tudo isso que está sendo vivido, né? E eu, como filho mais velho, longe dele, né? Tem 2 netos e eu, a Ivana, estamos longe de lá. Tudo isso me faz refletir numa coisa, me faz refletir que sim, o crente, ele pode passar por todas essas tribulações, sim. O crente passa, e o crente não passa pelo fato de que é melhor que alguém, pelo contrário. Somos pecadores, meu pai falou isso naquele momento, somos pecadores, somos falhos, e o que nós temos é a fé que vem do alto em Cristo Jesus. Mas o detalhe do que eu estou dizendo a você, desse testemunho, é quando meu pai falou assim: o que nós temos que fazer agora é evangelizar, pregar o evangelho. Mesmo estando em casa, pregue o evangelho. Não critique, não tente ficar batendo boca, discutindo assuntos, ideias, né? Ideias, e até ideias teológicas mesmo. E falando sobre ideias teológicas, a questão de ficar devagando pensamentos, discutindo, criticando, isso não ajuda em nada ninguém. Mas devemos, nessa pandemia, evangelizar e, se possível, discipular, ensinar as pessoas. Realmente, a igreja nesse momento tem passado por essas situações. A igreja nesse momento que não pode se reunir, muitos de nós, eu, você, nós estamos agora agoniados. Alguns irmãos que estão me escutando nesse momento, nessa palavra, podem estar pensando assim: mas pastor, eu quero voltar à comunhão com os irmãos, eu não vejo nada, tal. Irmãos, isso não é verdade. Dê valor ao que está sendo proposto por Deus nesse momento de pandemia. Talvez você não tenha ninguém doente ainda, talvez a Covid não acometeu você, talvez você tenha sido acometido, como a minha família, acometido por essa Covid. Eu não sei, irmão, qual é a sua situação. Talvez não seja Covid, você tenha problemas financeiros, problemas difíceis, está aí na quarentena, no isolamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está no controle de tudo isso. E aproveite, porque tem esta palavra que está sendo gravada para você. Existem homens de Deus que não só estão gravando, estão orando, estão estudando a Bíblia, estão com suas dificuldades, porque é falho, como eu sou falho, mas está tentando dar à Igreja de Cristo, não estou falando de mim, mas os pastores dando à Igreja de Cristo uma forma de alento e dizendo: olha, é nesse momento que só você e sua família, que é a igreja ali, o núcleo familiar, é nesse momento que você, irmão, é o sacerdote da sua casa e do seu lar. É nesse momento que vocês têm que levantar a cabeça. E é claro, é necessário de ter um pastoreamento, claro que é, mas nesse momento de distância, o pastoreamento está acontecendo via internet, via YouTube, via WhatsApp, via, enfim, Instagram. Procure
leia, ouça a palavra de Deus, não se desespere, não entre em desespero. Olhe o que Deus está fazendo com você, olhe o que Deus está falando para você. E portanto, depois de ouvir aquela palavra do meu pai, passando por essa situação toda, sem sabermos o que está acontecendo mais com a minha irmã, só sabemos da situação que ocorreu, mas não temos direto um feedback. E aí, ali mesmo, nós estamos ali conversando e percebendo que Deus está cuidando de nós, que Deus está conosco, que Deus está olhando para nós. Querido, meu irmão, minha irmã, que esta palavra da fé que anda, ela possa fazer um impacto na sua vida. Eu não vou aqui, com certeza, dizer a você, vamos agora pedir para que Deus aumente sua fé, vamos agora, não, queridos. Eu quero que, no momento de oração que vamos ter, que você peça a Deus de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Pastor, sou muito falho e falha. Nós somos, irmãos, nós somos. Mas peça a Deus que o ajude, que a ajude nesse momento, porque é falhos mesmo que Deus vai fazer sua obra. E para você, meu irmão, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, que no nome de Jesus, nessa noite, você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E você, meu irmão e minha irmã, que está afastado dos caminhos do Senhor, não retorne ao caminho pelo fato de você querer alguma bênção de Deus, mas Deus está tocando no teu coração para você voltar para o caminho dele, porque está na hora de voltar aos braços do Pai, independente da pandemia. Está na hora de voltar, e mesmo quando a pandemia acabar, você continuar nessa caminhada. Isso vai passar, irmãos, é verdade, mas talvez daqui a 10 anos volte mais outra coisa, talvez 5 anos outra coisa aconteça, talvez aconteça a morte de outras pessoas com outros problemas. Mas a nossa fé está firme na rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nesse momento eu convido você para um momento de oração. Eu não vou orar agora com você, mas você vai orar junto com a sua família aí, tá bom? Se você está sozinho, se ajoelhe, faça a sua oração em especial, mas junte-se na sua casa. Vamos orar, será colocada uma música e você nesse momento vai orar pelos seus pedidos, por aquilo que você tem de pedir e agradecer a Deus. Faça uma oração de gratidão, uma oração também de petição ao Senhor. E ore também por outros que estão necessitados. Também, meus irmãos, eu coloco aqui em especial, porque realmente é necessário falar isso, Ontem à noite, terça-feira à noite, eu recebi conversamos por WhatsApp com a irmã Thelma do irmão Antônio. A tia da irmã Thelma faleceu ontem de Covid-19. Ela era enfermeira, técnica em enfermagem do Hospital Oswaldo Cruz, e ela veio a falecer com a Covid-19. Então, peço que os irmãos olhem pela irmã Thelma, peço que os irmãos olhem pelo irmão Antônio, por toda a sua família e pela família em Pernambuco da sua tia. Que Deus console eles, que Deus tenha misericórdia deles. E você já sabe, ore também pela minha irmã, que está ali no Hospital Esperança, também acometida de Covid-19. Que Deus tenha misericórdia, não só dela, mas daqueles que estão passando por essa situação. Mas cremos com a nossa fé, a fé que anda com Deus, e que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse momento, vamos orar ao Senhor.
Pedir a Deus tudo aquilo que só Ele pode fazer em nossas vidas, meus irmãos. Então, nesse momento agora, eu quero orar junto com você para encerrarmos esse culto. Mas antes de encerrar, eu peço aos amados irmãos de que possam lembrar que nós estamos em campanha da família. Jesus transforma a minha família. Então, nessa campanha do mês da família, eu peço que você possa colocar também na sua família para orar diariamente pelos pedidos que nós temos. Eu tenho certeza que você deve estar fazendo. Se ainda você não está fazendo, veja então ali no WhatsApp da igreja, está sendo colocado sempre ali todos os dias, cada dia uma devocional e os pedidos de oração. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os motivos que você orou para com Deus, e o nosso telefone vai aparecer aí na tela. Com esse telefone você pode falar então pelo WhatsApp com o pastor Roosevelt, e nós podemos então estar orando por você, colocando o seu nome, seus pedidos com o Ministério de Intercessão, junto com o pastor, orarmos então por vocês. Então vamos orar nesse momento, encerrando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por cada palavra, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações. Te pedimos, Pai, que no teu nome, Senhor, possamos ter um relacionamento contigo, a ponto de saber que nós somos falhos, que nós não somos em nada especiais uns dos outros, mas que nós temos um relacionamento, que andamos contigo, e que essa fé, por mais pequena que seja, o Senhor está nos firmando, sabendo que com certeza a nossa recompensa será vinda depois que chegarmos e estivermos contigo do outro lado. Também temos bênçãos aqui, nós sabemos, e sabemos que o Senhor faz milagres aqui, Senhor. Portanto, te agradecemos por cada milagre, por cada livramento que o Senhor nos dá, Senhor. Colocamos, Senhor, nesse momento as pessoas, ó Pai, que estão acometidas, Senhor, desta doença, do Covid-19, outras doenças também, que muitas vezes não são faladas, mas que algumas pessoas estão sendo acometidas também. Que o Senhor esteja em cada leito do hospital, salvando, ó Pai, dando cura a essas pessoas que estão ali, Senhor. Peço também, Senhor, pelas famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos, ó Pai, e que nesse momento estão chorando, Senhor, porque, ó Pai, com essa pandemia, muitos estão, Senhor, sofrendo nesse momento, ó Pai, não podendo nem sequer, Senhor, fazer o enterro do seu ente querido. Que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, dando a eles, Senhor, consolo, ó Pai. Consola a família da irmã Thelma, ali em Pernambuco, consola a família dela aqui, Senhor, seu esposo Antônio, enfim, Senhor. Tem misericórdia de cada um, ó Pai, que necessita desse consolo. Fica conosco, ó Pai, nos dá um restante de semana abençoado por Ti, e que possamos sempre, Pai, sempre colocar em primeiro lugar o Senhor, e sabermos que mesmo distantes, ó Pai, mesmo isolados, o Senhor está conosco, e a Tua vara e o Teu cajado tem nos consolado. Obrigado mais uma vez, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até um próximo momento.